Amém? Boa noite, Jesus é o Senhor. Hoje nós vamos desfrutar de mais um tópico do jornal Árvore da Vida. O jornal Árvore da Vida é um periódico mensal de grande utilidade. Se você ainda não tem a sua assinatura do jornal Árvore da Vida, no decorrer do vídeo, mais embaixo, você vai ver na descrição os contatos para você poder fazer a sua assinatura. E esse jornal ele é dividido em vários tópicos. E hoje nós vamos ver um tópico maravilhoso que é o para meditar. E o título da mensagem de hoje que nós vamos ver é Esperando contra a Esperança. Esperando contra a esperança. Esse título está em Romanos capítulo 4, versículo 18. Mas antes de nós entrarmos nesse versículo, nós vamos ver quem foi esse personagem bíblico que esperou contra a esperança. Então, para começar, nós vamos ler Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 2. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então aqui nós vemos que Deus chama a Abrão e lhe faz uma promessa. Deus chamou Abrão e fez a ele uma promessa. Se nós olharmos o contexto aqui, nós vamos ver que as circunstâncias ao redor, da família, ali aonde ele estava, indicava claramente que seria difícil para dele, o Senhor fazer uma grande nação. Primeiro, porque Sara era estéril. Esse era um dos pontos mais fortes, Sara era estéril, então não tinha como ela gerar filhos. E segundo, que ele já estava numa idade avançada. Não somente Sara, mas também Abrão estava numa idade avançada. Mas o Senhor, ele é misericordioso, ele é cheio de graça e de misericórdia. Por um lado, aquilo que ele coloca no coração dele, e todas as suas promessas que ele faz a mim e a você, certamente ele cumprirá. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de palavra. Quando ele fala, ele não volta atrás naquilo que ele promete. Então, Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 18. Fala assim: Abrão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Então, primeiramente, o que aconteceu com ele? Ele creu. Então, o ponto forte nesse versículo é que ele creu. Se nós olharmos segundo os nossos olhos humanos e na situação em que vivia o casal, pelo que eles estavam passando, a questão de Sara ser estéril, e também Abraão, todos dois já serem de idade avançada, seria difícil. Deles saíram descendentes, seria algo complicado, não é fácil. Humanamente falando, nós podemos falar que não dá, não tem como. Mas aqui nós vimos no contexto que Deus fez a promessa. Deus fez a promessa. E qual foi o coração de Abrão? Ele fez o quê? Ele creu, primeira coisa, ele esperou. Ele creu e ele esperou. Esperou o quê? Aquilo que Deus prometeu.
Mas por que ele creu e esperou? Pois a sua fé, ou seja, estava onde? Aonde estava a esperança de Abraão? Ou Abraão? Estava em Deus. Quem fez a promessa foi Deus. Quem fez para ele a promessa foi Deus. Então essa palavra, essa promessa que ele ouviu do próprio Deus, era a sua esperança. Está vendo? Isso aqui é algo tremendo, é algo para nós recebermos, ganharmos do Senhor e meditarmos. Em quantas promessas Deus já fez para nós, fez para mim, fez para você, fez para a nossa família. Quantas promessas? E Ele é quem fez. E muitas vezes nós não cremos. Nós não cremos e nem muito menos esperamos a realização da promessa. Mas Abraão, ele creu. E isso partiu do princípio de quê? A obediência. Ele obedeceu e esperou. Está vendo? A partir do momento que ele creu, ele obedeceu e esperou. Vamos ver capítulo 4 de Romanos ainda, versículos 19 até o versículo 21. Fala assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Está vendo, irmãos? Amados, preciosos, nós vemos Abraão com 100 anos e a idade de Sara também, o que? Já avançada. Versículo 20: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, versículo 21, de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus fez a promessa e era o quê? Poderoso para cumprir o que ele prometeu. Está vendo? Esse é um princípio que nós precisamos ganhar para nós. Quando Deus fala para mim e para você, as suas promessas por meio da sua palavra, qual deve ser a nossa atitude? Crer e esperar. Não é achar que simplesmente não aconteceu nada, duvidar, ou simplesmente não acharmos que aquilo pode acontecer. Mas o nosso princípio aqui, como aconteceu com Abraão, qual que era o princípio que ele aprendeu? Está vendo? É por isso que nós precisamos aprender a palavra para nos ensinar. Que o princípio é o que? Obedecer. Eu e você ouvimos a palavra e cremos. Cremos e obedecemos. A partir do momento que eu tenho esse sentimento dentro de mim, eu espero, crendo, ou seja, por meio da fé, eu espero, mesmo que demore muito tempo, mesmo que demore um tempo, às vezes o tempo para nós é longo, mas para Deus é curto. Nós precisamos crer e esperar. Então Abraão, ele creu e esperou. Está vendo? Esse é um princípio maravilhoso. Senhor Jesus, então Abraão, mesmo que não acontecesse, mesmo que nele mesmo ele se enfraquecesse, puxa, será que vai? Mas ele tinha esperança. Ele tinha esperança. Por que ele tinha esperança? Aí é que é a chave da questão. Por que eu e você temos esperança? Porque nós conhecemos o Senhor. Esse é um princípio maravilhoso com Abraão, está vendo? Abraão conhecia Deus, porque ele falava com Deus. Deus veio até ele, falava com ele. Está vendo? É por isso que ele cria. Porque quem fez a promessa é fiel. É isso que nós precisamos crer. A palavra que nós ouvimos hoje, ela é uma palavra fiel. E ela vem de quem? De Deus. Então nós precisamos crer. Aqui no capítulo 4 de Romanos, versículo 17, fala assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele o qual creu,
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão conhecia esse Deus. Ele conhecia, está vendo? Ele conhecia, então ele cria. Ele sabia, então ele aprendeu a esperar. Aleluia! Porque ele sabia que nada era impossível para Deus. É isso que nós precisamos ganhar na palavra. Nada é impossível para Deus. Então o Senhor deseja que nós vivamos pelas circunstâncias. Não, ele deseja que não vivamos pelas circunstâncias, analisando os problemas de forma racional, apenas, mas espera que vivamos pela fé. Está vendo? Não é eu ficar olhando o contexto da vida cotidiana na qual eu vivo, na sociedade na qual nós vivemos, no país no qual nós vivemos, não é ficar olhando as condições exteriores. O princípio não é esse. O princípio é eu ouvir a palavra de Deus e crer por meio da fé. É o que nos fala Hebreus capítulo 10, versículo 38. Fala assim: todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se compraz a minha alma. Está vendo? O justo vive pela fé, então ele avança crendo, cheio de esperança. Assim era Abraão. Está vendo? Essa fé que eu e você temos não é a fé desse mundo. A fé desse mundo é uma fé falsa. É uma fé falsa. É uma promessa falsa. É uma promessa do engano. A fé do mundo, ela engana as pessoas. É algo que se promete e não se cumpre. É algo que é passageiro. É como poeira no vento. Ela some. Você não consegue ficar com ela na mão. Então a fé do mundo é uma fé falsa. Ó Senhor Jesus! Mas a nossa fé vem da onde? Vem do nosso espírito. Por que ela vem do nosso espírito? Porque é aonde Deus habita. Está vendo? É onde Deus habita. Por isso que nós não podemos achar essa fé somente nas situações favoráveis. Naquela situação em que eu estou bebendo água, comendo a comida, debaixo do meu teto, com dinheiro no bolso. Não é isso. São situações favoráveis, é ou não é? Eu não posso achar a minha fé nessas situações, ou seja, nessas condições. Senhor Jesus, nós precisamos crer, nós precisamos ter acesso a Deus, a esse Deus que habita onde? Habita no nosso espírito, no meu e no seu espírito. Amado irmão, amada irmã, nós precisamos andar por fé. Eu e você essa era trevosa, essa era é uma era trevosa. Nós precisamos andar por fé. Aleluia! Por quê? Porque o nosso Deus a tudo traz a existência por meio da sua palavra, por meio das suas promessas. E Abraão provou isso, por que eu e você não podemos provar isso também? Então o que precisa acontecer comigo e com você? Eu preciso crer. Eu preciso exercitar minha fé. Mesmo que demore, mesmo que eu ore todos os dias e demore um tempo. Essa foi a experiência de Daniel. Daniel orou durante 21 dias, sem cessar. Deus respondeu para ele ou não? Respondeu. Deus respondeu para ele, respondeu às suas orações. Essa pode ser a minha e a sua experiência. Às vezes nós queremos, eu já orei, tem que dar tudo certo, tem que acontecer isso, já está resolvido, é isso que eu quero, Deus e tal. Mas às vezes não é isso que Deus quer. Por outro lado, Ele é tão maravilhoso que Ele ouve. E Ele não vai negar os seus ouvidos ou tapar os seus ouvidos a nossas petições,
as nossas súplicas. Às vezes, por amor a nós, Ele permite, mas aquilo é como um piscar de olho. Entra por um lado e sai pelo outro. Não é algo permanente, não é algo consistente, não é algo que permanece. Ó Senhor Jesus! Abraão teve uma experiência que foi algo sólido, algo que permaneceu, algo que ficou, algo que ele desfrutou. Está vendo? O princípio é esse. É algo que você desfruta, algo que permanece, aquilo que Deus promete para você, ou aquilo que você pede e que também está no coração de Deus, é algo consistente, é algo desfrutável. Aleluia! E Abraão, ele pôde desfrutar da promessa. É isso que nós precisamos ganhar. E aqui em Marcos capítulo 9, Evangelho de Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Graças a Deus. Fala assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes tudo, tudo é possível ao que crê. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Está vendo? Tudo é possível àquele que crê. O princípio todo é o que? Crer. Por um lado nós esperamos, por um lado as circunstâncias exteriores são difíceis, são inconstantes, mudam constantemente, mas por outro lado nós precisamos crer. Ou seja, quando você acha que não tem saída, aí eu e você precisamos o quê? Lembrar que a saída está onde? No nosso espírito, que é o próprio Deus, está vendo? Eu passei por muitas experiências, quando eu estava lendo um contexto, principalmente na minha vida profissional, não na minha vida profissional, mas também a vida familiar, né, o viver da igreja, e eu orava muito, graças ao Senhor. Uma coisa que eu gosto muito é de orar, porque orar é falar com Deus. A maneira de você e eu falarmos com Deus é orando. Você tem que falar para Ele mesmo. Deus tem um ouvido bem grandinho para ouvir as nossas súplicas e orações. Então nós precisamos falar muito com Ele mesmo. Ele gosta. Deus é assim, ó, quanto mais você fala, mais Ele gosta de te ouvir. É aquele paizão, né, que está sempre ali ouvindo o filho. Quanto mais o filho fala, mais ele se empolga. Deus é a mesma coisa. Quanto mais você fala com Ele, mais Ele se alegra, mais Ele se empolga, e Ele quer ouvir mesmo. E aí eu falava com o Senhor, orava e tudo, e sempre, puxa Senhor, e achava que ia resolver rápido, mas não era assim. Aí por um lado eu aprendi que eu precisava esperar, esperando, olha só, contra a esperança. As circunstâncias, elas faziam de tudo, acontecia de tudo para que Deus não ouvisse a oração e para que não acontecesse. Mas eu esperava, crendo naquele que pode fazer todas as coisas. Aleluia! Senhor Jesus! E qual que é o meu e o seu trabalho? É descansar, não é ficar doido. Nós não podemos ficar loucos, desesperados, não deu certo, chuta o balde, vira as costas para Deus, né? Não quer saber mais do Senhor. Porque não deu certo isso, eu pedi isso e não aconteceu nada, meu filho ainda está enfermo, ainda estou desempregado. Não é assim. O princípio não é esse. O princípio é o quê? Descansar. Assim foi Abraão, está vendo? Abraão, o que aconteceu com Abraão? Abraão descansou. Ele descansou. Ele simplesmente descansou. E no dia certinho, o Senhor foi lá e tocou. Aleluia! A promessa se cumpriu. Maravilhoso. Então eu e você precisamos descansar, confiar nele. É a melhor coisa para mim e para você, é confiar. É o melhor para nós. Não é ficar desesperado, doido, louco, sair, puxa Senhor, não está funcionando, então eu não vou lá, não vou orar mais, não é assim. Não é desanimar, é ficar alegre. Eu orei, eu creio,
Deus não se esquece de mim, Deus não vai se esquecer de mim. Eu creio nisso, essa é a sua promessa para mim e para minha casa. Aleluia! É isso que nós precisamos ganhar. E aqui em Mateus capítulo 11, é maravilhosa. Deus é bom demais, Deus é fino. Tem que pegar no pé dele mesmo. Mateus 11, 28 a 30, fala assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá vendo? Não é reclamar, não é questionar, não é achar está difícil a vida da igreja, minha vida profissional, a minha família está complicada, não é isso. Pega isso tudo, embola num saco e joga para Deus. Tem que fazer isso, tem que falar com Ele toda hora. Tem que chegar em um quarto com Ele, lá sentar com Ele e falar: ó, minha situação é essa, a dificuldade minha é essa, e eu não consigo sozinho. Se o Senhor não abrir as portas, não me ajudar, eu não consigo. Aí Ele vai ficar alegre. Aí você vai ver Deus pôr na mão. Foi o que aconteceu com Abraão. Está vendo? 90 anos, a esposa já idosa. Como ter um herdeiro? Estéril ainda por cima. Ele falou e o que? Descansou. Com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos pegar todo o fardo que a gente tem, todo o fardo que nos esmurece, que traz para nós desânimo, traz cansaço, mormidão, choro, traz desânimo. Tudo isso pega, põe no saco e joga para Ele. Fala com Ele. Deus precisa de ouvir mesmo. Você tem que falar mesmo. Tem que falar. Quanto mais você fala, aí você vai sentir o falar de Deus. Ele vai ficar alegre, Ele vai estar falando com você, está te consolando, está te encorajando e te reanimando. E quanto mais Ele fala, mais a sua fé cresce. Ô, beleza, ô Jesus! Senhor Jesus! Para fechar, vamos ler 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, 7. 5, 7. Ó Senhor Jesus! 2 Coríntios 5, 7. Mais uma voltinha aqui. Um momento. Senhor Jesus, fala assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos, está vendo? Eu e você que estamos vivendo a vida da igreja hoje, nessa era difícil, não está fácil. E não vai ficar facinho não, o negócio vai piorar. Eu e você que vivemos a vida da igreja, amado irmão, amada irmã, amado jovem, amado adolescente, nós precisamos viver aqui, ó, andar por fé. Não vive, não anda olhando para esse mundo colorido. Isso aí passa. A palavra de Deus permanece em mim e em você. Vamos dar valor à palavra profética, vamos dar valor às reuniões da igreja, vamos dar valor à leitura do alimento diário, à leitura do Jave, vamos descansar no amor do Senhor, vamos ter comunhão com Ele, falar com Ele, vamos abrir o nosso coração com Ele, vamos abrir tudo, abre a casa toda, abre os armários escondidos, fala tudo para Deus, fala as suas desesperanças, a sua esperança, ouve dEle a promessa, ande por fé. Nós precisamos aprender a andar por fé, amém? Faça isso em nome de Jesus. Amado irmão, amada irmã, jovem, adolescente, aprenda a andar por fé, aprenda a depender desse Deus que está dentro de você, lá no seu espírito, aprenda a clamar por Ele, amém? Deus abençoe a sua casa, espero que você tenha ganhado, se encorajado, Deus quer te ouvir, amém? Abra o seu coração, jogue sobre Ele tudo, amém? Faça isso. Descanse e o que é mais importante, creia, não abra mão do Senhor, creia no Senhor, creia e espere no Senhor, amém? Deus abençoe você e a sua casa, amado irmão, amada irmã, Deus abençoe os seus filhos, amado jovem, Deus te abençoe, amado adolescente, Deus também te abençoe, aprenda a andar por fé, amém? Aprenda a andar por fé, não pelo que você vê. Aprenda a andar por fé naquele que está dentro de você. Amém? É o nosso amado Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que essa noite vocês possam estar invocando o nome do Senhor com alegria. Amém? Amado irmão, amada irmã, desfrute do Senhor.
Você também, amigo, que está assistindo essa live, invoque o nome do Senhor. Faça a sua assinatura do alimento diário. Faça a sua assinatura do Jave. Queira conhecer um pouco mais o Senhor. Leia a Bíblia. Amém? Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus.